Juqueri por novas lentes. Texto de créditos informando o apoio do PROAC, do Governo do Estado de São Paulo e da Política Nacional Aldir Blanc. Episódio 2: O Despertar do Museu. Heloísa Ferraz, senhora idosa de pele clara, cabelos curtos e óculos. Fui professora da ECA, da Escola de Comunicações e Artes, da USP, foram os anos 80. Eu iniciei meu doutorado. E esse doutorado, na verdade, ele estava centrado nas obras daqui do Juqueri. Essas obras foram encontradas naquele período, era um período de redemocratização, é o governo franco-motor, e o secretário de Saúde, João Yunes, e o coordenador de Saúde Mental vieram ao Juqueri como instituição fechada que era, abrindo as portas e arrombando, abrindo as celas fortes. Tinham muitos pacientes internados, os prédios estavam deteriorados, as condições péssimas, e a abertura do Juqueri incluiu uma varredura, de certa maneira, de funcionários que encontraram em pavilhões, em locais variados, muito desse trabalho que hoje estão aqui. Mas eles estavam empilhados, estavam todos reunidos num local úmido, empoeirado, e de lá levaram para uma sala também em condições equivalentes, E eram obras, essas pinturas, eram desenhos, eram as gravuras e mais ainda a cerâmica estavam numa caixa no chão, muitas delas quebradas estão até hoje, E quando isso foi feito, eu soube, eu estava fazendo esse meu doutorado, e que haveria necessidade de pessoas, outras além do pessoal da saúde, porque é um trabalho específico. E havia interesse, sim, naquela época, a Secretaria de Saúde, ou do governo mesmo, de participação da sociedade, de professores, de educadores. E eu vim para cá sabendo que eu poderia ajudar de alguma maneira, esperando que eu pudesse ajudar. E é esse o meu começo. Essas obras, a maioria delas pertenceram a uma Escola Livre de Artes Plásticas do Juqueri. Essa escola foi criada pelo psiquiatra, médico, artista, crítico de arte Osório César. Esse crítico de arte, esse psiquiatra, Osório César, vou chamar só de Osório, mais intimamente, não é? Osório muito ligado à arte moderna nos começos dos anos 20, 30, 40. Ele, inclusive, tinha contatos direto com modernistas no período, participava de eventos, escrevia. Ele já se interessava muito pela arte de doentes mentais. Colecionava trabalhos, levava para museus, para as exposições fora do Brasil, inclusive. Ele levou para várias exposições, levou para o museu, quando inaugurou o Museu MASP, de São Paulo, em 48, levou algumas obras em exposição e escrevia sobre o doente mental e a arte. Na época, fazia alguns paralelos à arte doente mental e arte de vanguarda, porque ele via, como a gente pode ver muitos desses trabalhos, uma qualidade, uma novidade na expressão gráfica dos doentes mentais, que na época não era comum, que a arte era mais tradicional, acadêmica, seguia padrões. E essa escola foi mais ou menos dos anos de 1950 a 1970. Em 75, mais ou menos, ela termina. Nesse período, que o Osório César, ele começa um pouco antes de 50, alguns anos antes talvez, mas ela vigora mesmo nessa época. Ele abordava o trabalho dos pacientes dentro de uma ótica artística mesmo, estética. E, inclusive, ele trazia para cá, para trabalhar com os pacientes, artistas que eram importantes, modernistas. A Maria Leontina Franco foi uma artista que, inclusive, ganha um prêmio, viaja nos anos 50, ela sai daqui,
Outros artistas, Moacir Rocha era o gravador, Célia também, e arte-educadores como a Dona Hebe Carvalho também participou. E nessa atuação, eles deram vamos dizer, um caráter próprio para essa escola, embora a escola não funcionasse de uma maneira homogênea, facilitadora, não. Era numa casa de banhos, né? Depois vai para uma casa que estava desocupada, que era na Vila Médica, vai para um outro local. Então, assim como nós também aprendemos depois, começando o museu, trabalhar com as coisas num dos pavilhões, assim foi essa escola. Mas mesmo assim, ela conseguiu desenvolver em muitos pacientes uma possibilidade de expressão inigualável, como a gente está vendo aqui. Bom, após a aposentadoria do Dr. Osório, por volta dos anos 60, por pressão política, ele aposenta-se. Era a época da ditadura, né? Acho que é 65, se não me engano. Ela continua funcionando até meados dos anos 70, com funcionários. Olha, aqui eu quero fazer uma ressalva ao papel desses funcionários em vários momentos. Ajudaram na continuidade dessa escola com o Osório. Depois dele terminar, elas continuam a dar seguimento. Eu entrevistei uma dessas funcionárias, Dona Tita, e ela me disse, olha, eu te fazia o que o Dr. Osório fazia. A gente dava o material e ficava lá com eles. E seguindo mais ou menos uma linha de ateliê de arte, que é você abrir espaço para experimentação, técnicas, a introdução de materiais diferentes, estimular, valorizar. Isso é o básico, né, de um trabalho de ateliê. Essa escola funcionou até esse período, depois ficou totalmente desconhecida. Os trabalhos no período da ditadura ficaram relegados, não houve mais interesse, até porque Osório César era perseguido politicamente, então não havia interesse em valorizar nada que viesse da parte dele. E depois, só quando nós retomamos, é que foi possível de novo reorganizar. Dessa fase do Osório César, ele, além de escrever em jornais, a quantidade de material era quase diário. Ele era um escritor, fazia crônicas diárias. Uma parte era sobre arte em geral, artistas que ele acompanhava, e a outra de arte doentes mentais, que sempre tinha temas variados, mas ele levava algum paciente, analisava, contava, estimulava, né, a ida a exposições, porque ele promoveu muitas exposições. Ele promoveu exposições em São Paulo, fora de São Paulo, levou para a exposição internacional e, como eu lembrei, ele foi o primeiro que fez uma exposição no Museu de Arte, que foi no Museu de Arte de São Paulo, em 48. Quando eu iniciei com o ateliê, antes de iniciar com o ateliê, eu levei a primeira exposição só com os trabalhos nesse congresso que eu falei, né? Depois desse congresso, antes também do ateliê estar funcionando, eu já vi necessidade de fazer uma exposição para um debate mais amplo em São Paulo. Aí o ateliê já começou a funcionar, que foi em 86, começamos a receber os pacientes, começaram a estar presente com uma produção já interessante. E o Birajara, por exemplo, já estava fazendo painéis, né? Em 87, eu fiz uma proposta para o Museu de Arte Contemporânea, para a comissão técnica, né? Para coordenação do museu, justificando, né? Eu já tinha material, era meu doutorado, portanto eu tinha material já. Veja, eu disse que não sei se eu comentei com vocês ou com outra pessoa, mas eu descobri Osório César aqui no Juqueri. Eu comecei estudando essas obras, aí descobri que tinha por trás do Osório César, então eu comecei a estudar Osório César, comecei a pesquisar a história da cultura de São Paulo, como Osório César estava
se enfronhando, pesquisar a arte de doentes mentais fora do Brasil, que era o que sustentou o trabalho dele também, que ele citava, e ao mesmo tempo eu vi necessidade de argumentar sobre a questão da arte de pessoas que não sejam aquelas com as quais nós trabalhamos cotidianamente. E é o caso do doente mental. Hoje nós falamos tanto da diversidade, da trabalhar com o outro, né? Em 87 era minha preocupação colocar em debate dentro da universidade a produção do doente mental. Tive apoio da direção, e aí a seleção que eu fiz foi basicamente, trabalhei com alguns trabalhos bastante significativos que estavam em bom estado, porque também tem isso, as condições da gente que está trabalhando com arte, né, de pegar material que está com o tempo deteriorado, fungos, alguns já sem condições de ser manipulado, né? Eu tive que selecionar em termos dessa qualidade, escolher pela significância deles. Então, a Aurora foi um grupo, tinha do Yotiro Iacaba também, ele está aqui do meu lado, tinha trabalhos do Farid Geber, né? E também levei alguns trabalhos de pacientes do ateliê. Acho que só levei mais de um. Levei do Birajara, que era um painel, e acho que tinha mais um. Mais que isso, também é uma questão importantíssima na minha visão de um trabalho com um ateliê. Não é só a execução, é ter contato com a obra, ter contato com a arte produzida. Então, os pacientes circulavam pelo museu, visitavam, acompanhavam e foram levados ao Ibirapuera. Marcou-se uma visita, eles foram ao Ibirapuera, o Birajara não foi. No dia, ele sumiu, ninguém achava o Birajara. Mas os outros foram. Foi um ônibus que levou, eles visitaram, muito interessante, alguns deles encantados com algumas obras contemporâneas, e talvez até encontraram em alguma daquelas obras um pouco da linguagem própria. Essa exposição né, foi em 87. Em 98, no centenário do Joquiri, também fizemos uma exposição comemorativa no Sesc Pompeia. É uma exposição que tem algumas obras que estão ainda montadas aqui, não é? E também por coincidência, o governador da época, que era o Covas, né? Foi à exposição, visitou, teve em contato com aquelas obras que a Secretaria de Saúde promovia também. Com o apoio da Secretaria de Saúde, fez-se uma outra exposição. E também nessa exposição fizemos uma integração com a comunidade. Foi feito um ateliê de cerâmica, de pintura, em que os pacientes foram levados para lá, os pacientes do ateliê foram levados para o Sesc, participaram em alguns dias do ateliê, e pessoas da comunidade, estava aberto para a comunidade, também atuaram. Então, foi um momento interessante de convívio. Créditos finais da equipe apoiadores.